Não, é muito difícil que o Sport... Veja só, faltam 14 A rodadas. distância é 8 pontos, né? É muito ponto. Veja só. O que são 8 pontos? E o Sport tem muitos empates. Então, na prática, o Sport só passa na frente da pontuação. Dificilmente uma pontuação igual o Sport ficar à frente, certo? Ou seja, o Sport tem que tirar 9 pontos. Se o Sport tirar esses 8 pontos, provavelmente ele fica abaixo, pelo critério. Então, o Sport, na verdade, tem que tirar 9 pontos. O que são 9 pontos? São 3 rodadas dando tudo certo para você e tudo errado para o concorrente. Tudo. Acontece. O Fortaleza aconteceu. O Fortaleza precisava de 3 rodadas, deu 2 rodadas dando tudo certo para o Fortaleza. Ele ganhou, e tanto é que na terceira rodada, vai ser no domingo, no Clássico Rei, ele pode sair da zona de rebaixamento. Tem uma chance de sair da zona de rebaixamento. Porque deu tudo certo nas 2 rodadas e precisa dar certo mais uma vez. Aconteceu. Só não é fácil. Então, se o Sport precisa de 3 rodadas para tirar isso, significa que das 14 rodadas, ele só tem 11 rodadas. Porque 3 rodadas, necessariamente, ele vai precisar para pelo menos entrar no G4. Assim, veja só como o campeonato é achatado. E quando ele vence, quando os adversários tropeçam, que aí foi tipo, o Vasco perdeu da Ponte Preta, o Bahia perdeu do Sampaio Corrêa, o Sport levou uma goleada do Ituano. Então, assim, o Sport não responde. E onde é que ele não responde? Fora de casa. O Sport tem 7 vitórias como mandante e 1 vitória fora de casa. Assim, basicamente, aí Minhoca vai chegar hoje, talvez a Minhoca tenha, não sei se, vou até deixar a sugestão para Minhoca. Minhoca, de quem, vê que pergunta miserável, de quem já subiu na Série B, quem foi o time, eu não faço a menor ideia, se não tiver na planilha de Minhoca, não me pergunte que eu não faço a menor ideia, o time que conseguiu acesso com o menor número de vitórias como visitante. Porque o Sport tem 1 vitória como fora de casa. Assim, você precisa ser um time competitivo fora de casa. O Sport venceu um jogo, foi contra a Chapecoense lá no comecinho. Aí, o que é que acontece? O Sport sempre vence, ou quase sempre vence dentro de casa, empatou alguns jogos, mas vence a maioria dos jogos e não responde fora de casa. Para que o Sport tenha essa oportunidade, o Sport tem que vencer o Tombense na próxima rodada, porque os outros podem tropeçar fora de casa. O Sport não vai conseguir passar ninguém tropeçando fora de casa, os outros tropeçando fora de casa e tentando continuar vencendo em casa, esperando o tropeço dos outros, por exemplo. Porque a conta do Sport parece, o Bahia não pode ganhar do Ituano, o Vasco não pode ganhar do Ituano na Fonte Nova, né? E o Vasco não pode ganhar do Tombense no São Januário. E aí não acontece. Aí o Vasco passa por cima do Tombense, o Bahia troca as peças, muda o ataque, sai Roda Leiga e entra Davó, troca o ponta e entra Ricardo Goulart e os dois que entram fazem a jogada do primeiro gol. Então a resposta do Sport precisa ser fora de casa. Se o Sport, para se aproximar da disputa pelo acesso, o Sport vai ter que responder fora de casa, e nessa Série B isso não acontece. O Sport tem 1 vitória como visitante. E seria um cenário bom, né? Porque é Tombense depois 2 jogos em casa. Então... Não, veja só, a gente já falou. Na verdade, não é que era bom. Esse recorte que está acontecendo agora era o melhor que o Sport tinha, né, nessa situação. Porque ele fez 2 jogos em casa, um fora, outro. Eram 5 jogos em 7 sendo mandante. Temos sua resposta, viu? Minhoca já trouxe? Minhoca foi buscar. Ele disse, Náutico em 2006 só teve 2 vitórias como visitante. O que é que foi o Náutico em 2006 como mandante? Uma máquina, pô. Assim, ele fez todos os pontos dentro de casa e o Sport não faz todos os pontos dentro de casa. O Sport, como eu falei, ele perde pouquíssimo, mas ele vence a maioria dos jogos, mas tem alguns empates. E mesmo assim, o Náutico subiu com 2 vitórias, o Sport tem 1. tá abaixo do Náutico ainda. Ô, Cássio, mas esse recorte... 2 vitórias em 15... Não, são quantos anos já? Em 17 anos de Série B dos pontos corridos. É uma exceção. O normal é você vencer jogos fora de casa. O quão bom ou ruim vai ser a questão do corredor polonês, né? Para o Sport nessa questão dos confrontos diretos até o final do campeonato. Se ele tiver na disputa. Mas ele tem ele ganhando esse jogo do CSA, ou seja, se fosse o João, o saudoso João, que está vivo ainda, mas o saudoso João de Andrade Neto, ele diria que o Sport pagou a conta de luz na loja. Chegou mais um dado aqui, que Minhoca foi buscar. Náutico de 2006 teve 16 vitórias em casa. O Sport não vai ter 16 vitórias em casa. 16, você joga 19 e o Náutico ganhou 16. O Sport não vai ter 16 vitórias em casa. Ou seja, para o Náutico ter subido com 2 vitórias fora de casa, ele ganhou 16 em casa, coisa que o Sport não terá.
É isso que eu estou falando. Com a campanha que o Sport tem em casa, o Sport não pode ter esse desempenho fora. Então, a resposta sobre a palavra, daqui a pouco vai chegar o profeta do terceiro milênio, aí ele é o Sport vencer fora de casa, porque isso não está acontecendo. É possível, como era possível alguns jogos, vários jogos que o Sport segurou pelo 0-0, pelo estilo de jogo, como era com o Dalpozo, ou pelas falhas de algum jogador, como aconteceu na última rodada, porque o Sport nem fez uma partida tão ruim contra o Ituano, tá? Agora não pode o Ituano estar 4 bolas na barra e todas entrarem. O goleiro, eu repito, o Carlos Eduardo não fez uma defesa com o goleiro do Sport. Isso aí não dá para acontecer. Se for esse time, não sobe. Agora, eu tô dizendo isso, não era uma preocupação minha, não, porque eu sou da ala que ficarei aliviado se não, pelo menos acontecer uma tragédia. Porque um time que estava tendo o desempenho que estava, com a espiral para baixo, eu estava olhando só, meu amigo, veja só, a chance disso dar merda tá ficando razoável, viu? Esse canal da H-Menu aí tá subindo, viu? Porque com esse rendimento aí, mesmo na sexta posição, mas a sexta posição era uma mentira, no sentido em relação à distância do Z4. Tanto é que o Sport eram 8 pontos para a zona de rebaixamento. Do 6 para o 16 são 10 posições, ou seja, eram mais posições também, do que pontos. Está muito embolado, ó. O Londrina está com 34, o Sport com 34, o Sampaio com 33, Tombense com 33 também, Ituano agora está com 30, mesma pontuação do Criciúma que está em 10º, ou seja, é muito, muito parelho, a pontuação está muito, muito parecida. E então o G4 você perde ou ganha. Exato, tá, o G4 está se destacando, né, cada vez mais, a pontuação tá ficando cada vez mais distante, né, mais difícil para você tirar essa diferença. Então, estão transformando blocos, né? Você tem o bloco do G4, que está distanciando, o bloco da meiuca, né, que está basicamente a mesma coisa, e a pontuação diferente, mais ou menos aí uns 8 pontos, né? Então, já complica, porque para você, é o que você falou, né, Mestre? Para você tirar essa pontuação, você tem que não só fazer a sua parte, que é buscar as vitórias, e também torcer para tropeços de quem não tem tropeçado muito até agora. Uma resposta direta sobre a tuitada de David Braz, de David Braz. Se eu acho que hoje seria na vaga do Vasco, porque o Bahia é um time muito mais regulado que o Vasco. O Bahia está no G4 desde a primeira rodada. A questão é que 8 pontos em 14 rodadas, o Vasco vai ter que ir para baixo, vai ter que ir muito para baixo. Agora, o Vasco não é um time muito confiável fora de casa. Dentro de casa, o Sport pega o Vasco em casa, né? Mas é que tá um confronto direto de 8 para virar 5. Tá entendendo assim? Não é, se fosse de 5 para virar 2, aí significa que na rodada seguinte, cada um tá olhando, aí virou Fórmula 1, cada um tá olhando pro bico do carro do outro. Mas tipo, 8 para virar 5, beleza, pode até eventualmente vencer e de repente reduzir, mas a distância é muito grande. Se ocorrer a mudança, eu não acho que vai acontecer. O negócio das odds, eu acho que o Sport é marola. Ou seja, remeteria à campanha de 2010. O Sport já jogou 5 vezes, essa é a 6ª vez. As 5 participações anteriores do Sport nos pontos corridos da Série B, o Sport conseguiu 4 acessos e a única vez que não subiu, ele foi uma campanha como essa. Ele terminou em 6º lugar, mas ele não foi, em nenhum momento, um candidato real ao G4. Toda vez que estava perto de se aproximar, levava o pau. Perdia. O porteiro do G4. Porteiro do G4. Você olhou assim, 6º lugar. Aí você olhava a classificação, mas se você pegar a tabela final hoje, fica parecendo que, eita, perdeu o acesso no final. Não foi o que aconteceu. Em nenhum momento ele estava no G4, aí perdeu, assim, ele ficou ali e terminou bem. E é o que talvez aconteça agora. Ele não fica no G4, mas fica ali próximo ao G4. Mas pelo menos não corre o risco de algo pior. E se entrar no G4, tipo o Coirmão, que entrou no G8 na última rodada, se acontecer algo do tipo, e já aconteceu com o Sport, tá? Em 2011. Aconteceu um pequeno milagre e entrou. Eu diria que seria na vaga do Vasco.